Fala, galera! Eu sou o Júlio Carioca e você está no Volume de Jogo. Hoje nós vamos falar de Libertadores e Sul-Americana. Mas antes o Thiago vai passar para vocês as nossas redes sociais. Isso aí, pessoal. Então lembrando de se inscrever no nosso canal, no Instagram, @canal Volume de Jogo. Assim também como no YouTube. E não esquecendo do TikTok, @volume.d.jogo. Vamos agora começar o nosso 11º programa. Vamos então, Júlio, começar falando do jogo entre Atlético Mineiro e River Plate pela semifinal da Libertadores. Fala pra gente, Júlio, o que você achou do primeiro tempo da partida? A surpresa para mim foi o Davidson, né? Ele foi o destaque da partida. Logo aos 4 minutos, o Scarpa bateu um escanteio, aí teve um bate-rebate lá e ele fez 1-0, o Davidson. Só que estava impedido. Mas ali eu já falei, ih, caramba, ele hoje já está diferente. Logo depois, aos 21 minutos, o Atlético, o Lianco, lançou uma bola lá de trás, lá da direita, né? E o Hulk disputou a bola com a defesa, no choque de corpo, né? Aí a bola sobrou pro Davidson novamente, ele driblou o Armani e fez 1-0. Aí eu pensei, ih, Davidson hoje vai acabar com o jogo. E o River, para minha surpresa, não era aquele River que a gente conhece. Só que ele me chamou a atenção no seguinte, eles marcavam pressão e quando tinha a bola, o Nath Fernandes não fazia o time deles jogarem. Mas eles, nessa marcação, mesmo assim, eles conseguiam cruzar bolas na linha de fundo para o Borja disputar de cabeça com a defesa do Atlético. E as poucas bolas que o Borja ganhava de cabeça, o Everson conseguia defender. Então, o que eu posso falar do primeiro tempo é isso. Eu quero saber de você, Thiago, uma análise do primeiro gol do Atlético. O que você achou? Se foi a falha de alguém, se foi esperteza do Hulk, esperteza do Davidson. O que você pode falar desse gol? Júlio, eu acredito que, pelo como foi o lance, né? O lançamento do Lianco antes da intermediária, né? Tipo, lá da defesa, e o Hulk conseguindo resvalar, né? A bola bateu meio que no braço, meio que nas costas, né? O Davidson faz um movimento, faz um giro, né? De posicionamento, que é como se ele entendesse que aquela bola realmente iria passar para ele. Eu acredito que eles têm algum tipo de jogada ensaiada, alguma trama dessa, entendeu? Entre os dois jogadores de frente. Porque, assim, eu não acredito que só no time, só no feeling da situação, o Davidson conseguiria se desvencilhar da marcação e chegar em condições muito boas de dominar a bola, de ter a calma e a tranquilidade de passar pelo goleiro, fazer o drible e marcar o gol. Acredito que seja algum tipo de jogada ensaiada, que seria um movimento de dois jogadores, né? Fazem os extremos, resvala a bola e o outro pega a sobra. Então, assim, não necessariamente com o Davidson, né? Poderia ser o Paulinho ali numa situação específica, ou então o Hulk sendo o centroavante e a bola chegando para ele também. Acredito nisso. Uma pergunta que eu vou fazer, Júlio, em relação ao trio de zagueiros do Atlético. Eles foram cruciais para a partida, eles tiveram movimentação, o Lianco já deu esse lançamento aí que você já falou pra gente, mas os outros, eles tiveram um adversário que teve algum tipo de combatividade ou não necessariamente, eles conseguiram pegar ainda a bola e fazer essas jogadas ofensivas? O River quase não preocupou o Atlético. Então eles tiveram assim, participação discreta, só o Lianco que se destacou nesse lançamento, o primeiro gol. E os jogadores que jogaram pelas pontas do Atlético Mineiro? O Scarpa e o Arana, o que você pode falar em relação a eles? Eles foram bons, eles atuaram bem, mais à frente do que defensivamente, já que você disse que o River não teve tanta teor, né, ofensivo? Olha, o Scarpa foi bom você me perguntar, porque eu não entendo como é que ele joga de ala direita no esquema do Milito, ele sendo canhoto e sendo meia. Então, vamos chamar assim, até uma deixa aí pro Botafogo e o Flamengo que vão enfrentar na final aí, estão para enfrentar aí, quando vocês forem jogar contra esse time, vocês têm que pegar a bola e lançar ali entre o Lianco e o Arana, o Scarpa, porque ele tá jogando ali de ala improvisado e além disso é canhoto. É uma coisa que eu queria destacar. E no segundo tempo, Thiago, o Galhardo já voltou com o Lanzini no lugar do Nath Fernandes para tentar melhorar a criatividade do River, mas não adiantou. O Atlético continuou senhor da partida. E assim, Júlio, olhando o placar, né, o resultado final, tu olha que um 3-0 é um grande, né, placar. Mas assim,
O jogo se deu dessa forma realmente? Ou o Atlético foi pontual e foi crucial nessas situações e não criou tanto a mais do que esses gols que foram marcados? Olha, o que me surpreendeu no jogo foi que o Davidson, com aquele jeito dele de catimba, misturado com brincadeira, aquelas coisas dele, aquele jeito dele de ser, ele se aproveitava disso para poder entrar nos espaços vazios, receber a bola e fazer o gol. Foi assim que ele fez o segundo gol, aos 25 minutos. Que o Arana veio pela esquerda, deu um passe de pé direito, né? O Arana que é canhoto, cortou para dentro, deu um passe de pé direito, ele correu entre o lateral e o zagueiro do River, chutou de esquerda cruzado e fez o 2-0. E o que me chamou a atenção também foi que 4 minutos depois, ele recebeu uma bola do Scarpa, o Scarpa bateu um lateral rápido para ele, e ele, com aquele jeito dele meio de brincalhão e tal, conseguiu ficar livre ali, dominar aquela bola e tocar para o Paulinho fazer o terceiro gol. Eu achei que eles mataram o jogo ali, nessa esperteza dele de receber aquela bola naquele lugar vazio ali e tocar aquela bola. Eu queria que você explicasse se isso está na regra, se ele estava impedido, o que foi aquilo ali. Então, Júlio, comentei já, né, em relação ao primeiro gol, né? E agora eu vou falar um pouquinho do segundo para finalizar nesse terceiro. Em relação ao segundo que tu falou, o Davidson consegue preencher esses espaços com inteligência mesmo. Ele consegue cair na última linha de defesa, faz um tipo de corrida em diagonal, né? E consegue consertar o corpo para fazer a batida com a esquerda, tirando no canto do goleiro. Então, assim, ele já sabe, ele antevê aquilo que a gente continua falando nos programas, né? Volta e meia, de aquele jogador que consegue olhar o ponto futuro. Ele consegue antever a jogada até onde ela pode chegar. E ele conseguiu fazer isso, ele foi muito bem no jogo. Esse segundo gol, né? Um mérito total dele de conseguir encontrar um espaço vazio entre dois defensores do adversário, consertar o corpo e fazer a batida, tirando qualquer possibilidade de defesa do goleiro. Do Armani. Né? Isso. E o terceiro gol, aí já conta mais com a malandragem, com a esperteza dele se posicionar de uma forma em que o lateral é cobrado, né? E aí tem aquela questão de, tem um impedimento, não tem um impedimento? Então ele aparece num espaço vazio, né? E aí, além de passar num espaço vazio, o que ele faz? Ele tem a percepção de fazer uma parede, de parar essa bola e ver quem está se aproximando. E aí, no caso, o Paulinho, ele levanta a mão e pede essa bola. Então, ele tem essa noção ainda. Ele tem essa noção de que jogador da equipe vai estar junto com ele. Então, assim, ele foi esperto de entender a situação, né, da regra, a posição que ele estava, e não partir para finalizar, para tentar acabar com essa jogada sozinho. Ele via que tinha um outro jogador que estava com condições melhores do que ele. E aí o Paulinho consegue também fazer a batida, a bola desvia no defensor e entra. E aí mata o jogo fazendo 3-0, né? Júlio, você acha que com 3-0 está encerrado? O Atlético Mineiro é finalista da Libertadores? Olha, pessoal, eu fiquei muito surpreso com o River. Achei que eles jogaram muito mal. Eu acredito que lá no Monumental de Nunes não vão jogar tão mal assim. Então, eu acredito que ainda está em aberto. E vamos falar em relação a alguns jogadores específicos. O Paulinho, né, que volta e meia a gente sabe que o condicionamento dele não está legal ainda, que ele está sendo poupado de jogos do Brasileiro, né, está com uma lesão ainda na perna que não está 100%. Ele conseguiu render bem nesse jogo, ele teve movimentação, ele teve mobilidade, ele conseguiu flutuar nos espaços de meio campo e ataque. No primeiro tempo, sim, pessoal. Ele pegou uma bola na esquerda, driblou para o meio, tentou chutar para o gol. Já no segundo tempo, eu achei ele muito sumido até ele fazer esse terceiro gol. E o Hulk? Tinha uma Hulk dependência por muito tempo o Atlético Mineiro, né? Foi necessário o Hulk jogar o seu melhor futebol nessa partida contra o River? Ou o Davidson por si só foi o cara da partida, participou de todos os lances de gol e o Hulk não precisou ser protagonista, pôde ser coadjuvante dessa vez? É porque como jogou o Hulk com o Davidson junto, o Hulk vinha mais assim, como fosse um falso, assim, um criador, né, de jogada, e disputava as bolas com a defesa, ganhava no corpo e passava a bola para o Davidson assim mais livre. Então é como se o Davidson ficasse mais perto da área e o Hulk viesse um pouco mais atrás buscar o jogo. E deu certo isso aí, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Você acredita, Júlio, que após essa atuação aí de gala que o Davidson teve, ele tá pedindo passagem para ser realmente titular no Atlético Mineiro? Na Libertadores sim, né? Porque na Copa do Brasil parece que ele não pode jogar, que já jogou pelo Cuiabá, né? Júlio, então Atlético e River não tá nada definido ainda. Tem jogo ainda para rolar lá na Argentina. Diz o porquê. Eu acredito que o River sabe que se ele fizer a final, ele vai decidir em casa. Então ele vai dar a vida para poder reverter.
E o Atlético aqui, ele foi cirúrgico. As 3 chances principais que ele teve, ele fez os gols. E lá eu acredito que o Nacho vai jogar melhor, o Lanzini vai jogar junto com o Nacho, deve jogar de começo, não deve entrar um no lugar do outro. O Colídio, o ponta dele chamado Colídio, vai receber mais bolas, vai ter condição de cruzar melhor para o Borja. Então eu acredito que lá tem jogo ainda. E para finalizar, você acredita que o River vai mudar algum tipo de escalação ou a tática ou a postura? É isso que você está dizendo? Eu acredito que o Galhardo vai ter que mudar, porque para reverter 3 gols, né? Eu acredito que eles vão dar a vida para poder chegar na final na casa deles. Então por isso que eu acredito que lá ainda tem jogo. Ok. Pessoal, então acabamos de falar de Atlético e River pela Libertadores e agora vamos falar do jogo que teve do Cruzeiro contra o Lanús. Júlio, fala um pouquinho aí do que você achou desse empate entre Cruzeiro e Lanús pela semifinal da Copa Sul-Americana. Primeiro eu queria te fazer a pergunta, que parece que o Diniz, desde que entrou no Cruzeiro, ainda não venceu, né? Você tem esses scouts, tem esses dados aí para passar para a gente? Sim, Júlio. Então, até o momento, né, já vai fazer um mês que o Fernando Diniz assumiu, né, o comando do Cruzeiro e já foram 5 jogos, sendo que dos 5 jogos foram 4 empates e 1 derrota. E todos os jogos sendo 1-1. Então, assim, o Cruzeiro consegue, né, ter um volume de jogo, mas não consegue ter as ações ofensivas de finalizar e marcar gols. Né? O Cruzeiro é um time que fazia gols com o Fernando Seabra. Com o Diniz ainda não conseguiu. Né? Então, assim, a torcida já está começando a pegar no pé. A gente sabe que é difícil, é final de temporada, mas tem a possibilidade. O Fernando Diniz tem uma possibilidade que poucos técnicos conseguiram até o momento. O Fernando Diniz é atual campeão da Libertadores, ganhou a Recopa e está disputando uma semifinal de Copa Sul-Americana. Né? E aí, voltando para esse jogo, tinha uma perspectiva de que realmente o Cruzeiro fosse muito ativo nas ações ofensivas dessa partida e que conseguisse realmente, além de ter a posse de bola, ter as ações com o Matheus Henrique, né, e com o Caio Jorge. Mas eles conseguiram ir bem no jogo, apesar do resultado? O Matheus Pereira, que é o camisa 10 dele, que é o articulador, ele não conseguiu municiar os laterais. Então o Cruzeiro praticamente não criou nada no primeiro tempo. E no segundo tempo, o Diniz já fez logo uma alteração. Igual na época de Fluminense, que ele tirava um zagueiro, botava o André para defesa. Ele fez isso lá no Cruzeiro. Ele tirou o zagueiro Vidalba e passou o Alas para a defesa e botou o Matheus Vital. A princípio deu resultado. Porque o Matheus Pereira bateu a falta aos 5 do segundo tempo e a defesa não conseguiu rechaçar direito a bola. Sobrou no segundo pau para o Matheus Vital, ele bateu de esquerda. O goleiro rebateu e o Caio Jorge fez 1-0. Aí quando o Caio Jorge fez 1-0, eu pensei, opa, agora o Cruzeiro vai começar, né? E não, para minha surpresa, a torcida do Cruzeiro parou o jogo lá com o negócio de sinalizador, aí esfriou o time. Aí na volta da paralisação, o Lanús teve 3 chances claras, assim, melhores que o Cruzeiro, né? Sendo que aos 27, eles bateram no escanteio aberto e o Carreira, jogador deles, fez o gol de empate de cabeça. E depois disso o Cruzeiro não conseguiu reagir. E o Matheus Pereira, que é o 10 deles, que é o craque, teve uma partida tão ruim que no final ele conseguiu, levou uma bola na linha de fundo, foi cruzar e errou o cruzamento, errou a bola. Então quer dizer, não foi o dia do Cruzeiro esse dia, realmente. Júlio, então assim, o Cruzeiro não conseguiu ter o domínio, né, de espaços nem no meio campo e não conseguiu utilizar os laterais para fazer jogadas de linha de fundo. Nenhuma das duas situações. Ele não soube usar o fator casa, né? E eu também percebi que não tá tendo a cara do Diniz ainda, o time. Não tem aquele toque de bola igual tinha no Fluminense, aquela aproximação, aquela situação de botar mais uns jogadores para um lado que para o outro, aquele negócio de inverter e pegar o adversário desprevenido do outro lado. Não tá tendo essa cara do Cruzeiro. O Diniz ainda não conseguiu colocar a cara dele no time do Cruzeiro. E assim, então, o Matheus Pereira é o principal articulador da equipe do Cruzeiro, Isso. né, com o Fernando Diniz. Mas quando ele não, nesse caso, nesse jogo, ele não conseguiu render, né? Não deu liga com o restante da equipe. Nesse caso, qual seria o plano B do Fernando Diniz? Foi o que eu tentei explicar. Como ele não fez o time andar, Matheus Henrique também não conseguiu jogar, Verón também não conseguiu jogar e foi substituído. O Lautaro Dias, que é um grande jogador que eles têm no meio de campo, estava desfalcando o time. O Barrial também não jogou bem, foi substituído no segundo tempo. É como se fosse assim, a grosso modo.
O Cruzeiro chegou na semifinal de Sul-Americana, mas não soube usar o fator casa para se classificar. Então, eu acredito que lá na Argentina vai ser muito difícil ele reverter a situação. Você acredita, então, que o Lanús consegue chegar nessa final de competição, é isso? Porque, como eu expliquei, depois da paralisação dos sinalizadores, o Lanús mandou na partida, mesmo aqui no Mineirão. E as chances que o time argentino teve foram chances claras, o goleiro teve intervenções reais. Uma delas o Cássio teve que sair abafando, salvou com o pé. E o que você pode dizer em relação a um time que não é ruim, né? Teve um investimento. Se você pega os 11 jogadores titulares, né, nessa chegada do Fernando Diniz, nesses 5 jogos, ele tem uma espinha dorsal. É um time que é bom, mas eles não estão conseguindo encontrar o melhor futebol de forma coletiva. Tem destaques individuais, né? O caso aí que você falou do Matheus Pereira, né, que chegou até a seleção. O próprio Lautaro Dias. O William também, que chegou na seleção, lateral direito. Então, assim, tem o Cássio, que é experiente. Então, tem alguns jogadores, né? Tem valores individuais, mas de forma coletiva eles ainda não conseguiram se encaixar e ter a filosofia e a intencionalidade de jogo do Fernando Diniz. E para esse final de temporada, o que eles podem fazer para que isso melhore? O Diniz na seleção passou pelo mesmo problema, né? Chegou lá, ele pôde convocar os jogadores que ele quis, só que não conseguiu dar a cara dele pro time. Eu acredito que o esquema dele demore para as pessoas assimilarem. Então é isso que ele está encontrando dificuldade no Cruzeiro. Entendi, Júlio. Então vou fazer uma pergunta. Com o investimento que teve, né? Caso o Cruzeiro não consiga, né, nem chegar na final da Sul-Americana e nem conseguir uma vaga ali no G6 do Campeonato Brasileiro, que está bem difícil, tem pelo menos 8, 9 times tentando, o que pode se dizer da temporada da equipe? Caso fracasse nas duas situações. Eu acredito que perdido não foi, não, que ele até 2 anos atrás estava na segunda divisão, né? Então agora, vamos chamar assim, até o meio do ano, antes dos investimentos, era um time que, na minha opinião, ia lutar para não cair. E agora, depois do segundo semestre que trouxe Cássio, trouxe esse pessoal, pelo menos não corre mais risco de ser rebaixado. Então eu acredito que um ano perdido não vai ser. Só que tem que saber se a torcida vai ter paciência de esperar ele dar a cara dele pro time para em 2025 o Cruzeiro deslanchar. Essa pergunta eu não sei responder. E é mais difícil ainda a torcida ter paciência, sendo que o rival está aí brigando por títulos, né, em algumas competições, né? É verdade. Fica mais complicado, Fica mais complicado. Ainda mais se eles ganharem dos dois, ganhar pelo menos um. E aí, Júlio, o Atlético Mineiro, tu acredita que nesse momento pode ser considerado o melhor time do Brasil? Pela situação que ele está vivendo nas competições? Como a gente tinha discutido nos outros programas anteriores, você sempre dizia que o Atlético Mineiro era uma incógnita, porque o próprio Milito admitia que nas Copas eles iam bem e no Brasileiro eles patinavam. Agora, eu acredito que ainda que eles não conquistem os títulos, mas ele agora já, pelo menos, entra postulando a conquistar os campeonatos. Vamos chamar assim, o Milito já conseguiu dar uma cara para o time. Perfeito. Pessoal, então agora que nós finalizamos aqui o jogo, né, entre Cruzeiro e Lanús, vamos falar do principal jogo que aconteceu, né, nessa semana, que foi o jogo do Botafogo, né, contra o Peñarol, né? Júlio, vamos agora dissertar o máximo possível aí do que a gente conseguiu analisar e vivenciar dessa partida histórica do Alvinegro. Você quer começar falando em relação a alguma situação específica do jogo? Olha, pessoal, eu vou falar do primeiro tempo, vou deixar o Thiago dissecar o segundo. O Peñarol, por ser assim, time já copeiro, né, que eles chamam, que já custou 5 títulos, eles têm a principal característica dele, a catimba. Então, eles no primeiro tempo, eles tentaram tirar jogadores do Botafogo, provocar, fazer antijogo, não é isso? Eles tentaram, vamos chamar assim, desestabilizar os jogadores do Botafogo. Só que com isso eles conseguiram, vamos chamar assim, no meio tempo, no primeiro tempo pelo menos, segurar o 0-0. Já no segundo tempo, o Arthur Jorge mudou a tática, conversou com o elenco no vestiário, pediu a eles alguma mudança de postura no segundo tempo, que parece que em 15 minutos eles fizeram logo 3 gols e aniquilaram a partida. Aí eu queria que você explicasse, no segundo tempo, o que ele fez diferente do primeiro para conseguir essa façanha.
Então, Júlio, você já meio que dissecou como foi a atitude do Botafogo na primeira etapa, que não condiz com o que é o perfil da equipe nessa temporada. Como assim? Eles caíram na catimba, né, do time uruguaio. Por quê? A cada momento que tinha jogada parada, jogador adversário caído no chão, já inflamava, né? O cronômetro vai passando. Vai passando o tempo, rola 10 minutos, 20, 30. Torcida já não estava mais no ânimo de início de jogo, que é aqueles 10, 15 primeiros minutos, que é quando tem o afago. E aí os jogadores estavam caindo muito na pilha nessa questão. O meu receio em relação ao Botafogo era que houvesse alguma expulsão. Quando eles começaram a amarelar os jogadores, caso do Igor Jesus, caso do Luiz Henrique, né? Que foram situações de jogo. Mas o Luiz Henrique foi um encontrão. Mas assim, Só que na hora eles fazem como se são fosse um carnaval. situações em que uma coisa é o que aconteceu, Entendi. outra coisa o que é a interpretação. Entendi. E tem a interpretação do árbitro que está ali e do árbitro de vídeo que é o VAR. Então, assim, ele pode querer, para manter as rédeas de uma situação, de uma partida desse nível, ter uma expulsão. E aí, o interpretativo dele acaba um jogo dessa forma. Eu pensei que ia ter algum tipo de expulsão. Porque, assim, o Botafogo só conseguiu ser o Botafogo aos 43 minutos do primeiro tempo. Que aí começaram a ter as variações de movimentação. Luiz Henrique acordou para a partida, começou a sair do espaço onde ele se encontrava, que era o lado, né, o lado direito, caindo mais para o meio, fazendo as variações. E aí sim, o Botafogo começou a criar. Tanto é que acho que dos 43 aos 46, 47, o Botafogo conseguiu ter 3 chutes a gol, 3 jogadas, 3 armações de jogada interessantes de flutuação entre os principais jogadores de frente, né? Que é o caso daquele quadrado que a gente fala sempre, né? De Almada pelo meio, de Luiz Henrique por uma ponta, o Igor por outra e o Savarino na outra. Então, assim, no final do primeiro tempo, o Botafogo foi Botafogo. Só que, assim, em 5 minutos, os últimos 5 minutos, 6 minutos de primeira etapa, o Botafogo realmente mostrou o que ele é. Porque, assim, Botafogo com a bola no pé, hoje não tem time nenhum sul-americano que consegue ganhar do Botafogo. Com a bola no pé, movimentando as jogadas ensaiadas, entendendo o que é cada jogador no seu espaço e conseguindo fazer as variações e as flutuações ofensivas, né? Pegando aquele desarme rápido no meio-campo dos volantes, fazendo aquele lançamento agudo e rápido à frente, né? Caindo pelas pontas dos laterais e vendo a sinalização dos meias que aparecem já nos espaços vazios. Isso é o Botafogo. Nenhum time brasileiro e sul-americano consegue bater de frente com o Botafogo dessa forma. Agora, quando o Botafogo tentou entrar na forma da catimba, da malandragem, da queda, do passar o tempo, né, do embate, do físico, do boca a boca, se mantivesse dessa forma, o Peñarol conseguiria um bom resultado. Caso esse que aconteceu, lembrando que o Peñarol eliminou o Flamengo. E o Flamengo... Só que a diferença do jogo entre Peñarol e Botafogo para Peñarol e Flamengo é que depois que o Flamengo toma aquele gol, ele desestabiliza emocionalmente de uma forma incrível. Que um campeão de Libertadores não pode acontecer isso. Principalmente né? em casa, né? Em casa, com a força de torcida, Entendi. com o elenco que tem, não poderia. E o Botafogo poderia ter caído na mesma armadilha. Por que acontece? Teve um primeiro tempo, né? Arthur Jorge foi com a equipe pro vestiário, e aí teve toda aquela questão de inflamar e mostrar que eles são capazes e tal. Mas eles poderiam também partir pro tudo ou nada no início de segundo tempo e gerar algum tipo de contra-ataque, né? Que o Peñarol poderia, né, fazer com que revertesse a favor dele. Levou um bom resultado para ela. A intenção do Peñarol quando joga fora de casa, é essa. Sim. Joga por uma bola, o time todo atrás, e as linhas que o Peñarol faz, né, acabam que não são as linhas de 4 jogadores de defesa. Eles acabam fazendo linha com 6 jogadores. Então, assim, a última linha de defesa do Peñarol, em muitos momentos do Botafogo, no primeiro tempo, eles tinham 6 jogadores. Eles tinham os 4 realmente de defesa que já fazem, e aí os 2, eles acabavam recuando jogadores de meio e suprimindo. Então, acabava que os laterais do Botafogo não avançavam, em praticamente forma nenhuma. E aí, as dobras tinham um problema, porque Luiz Henrique de um lado, Savarino do outro, não conseguiam jogar junto com os laterais. E aí, não conseguindo jogar junto, tentando a jogada individual, mas com pelo menos 2 na marcação, em muitos momentos Luiz Henrique tinha 2 marcando ele, Savarino também com 2. Era um cara que fazia um mano a mano e já tinha um da sobra, né?
Então, assim, eles caíram numa armadilha, né? Só que aí veio o segundo tempo. É o que eu queria te perguntar. Né? O que ele fez de diferente para dar essa goleada de 5? Veio o segundo tempo. E aí a questão mesmo de colocar a cabeça no lugar e fazer as jogadas. Entendi. A gente já falou isso. O Botafogo tem muitas jogadas ensaiadas. O Botafogo tem jogada ensaiada e o Botafogo tem variação de jogada com jogadores que conseguem fazer funções diferentes dentro do mesmo espaço. E agora conseguiram contratar um lateral direito que vem na linha de fundo e dá a tapa para trás, né? Para fazer gol. Um dos gols que aconteceu foi esse, né? Acho que foi o Luiz Henrique que consegue dar essa bola. Vitinho vai na linha de fundo. Isso. Savarino já levanta a mão no meio, sozinho, sem marcação nenhuma. Defesas que só marcam bola e não acompanham o jogador que está fazendo a sinalização pelo meio. Savarino foi nesse caso, foi um dos gols que o Savarino fez, foi esse. Vitinho levanta a cabeça, já joga no meio e ele faz a batida. Thiago, em 9 minutos o Botafogo fez 3 gols. Explica aí pra gente o que aconteceu para acontecer esses gols aí. Então, Júlio, como eu tinha dito, né, o Botafogo voltou a ser o Botafogo nos últimos 5 minutos do primeiro tempo, os 5 minutos finais do primeiro tempo. Isso. E aí ele voltou com essa postura mesmo, postura de bola no chão e de cabeça tranquila para fazer as variações de jogada. Então, assim, a gente pode perceber que nesses 9 minutos, né, no minuto 5, que foi o primeiro gol, até o minuto 13, que foi o terceiro gol, o Botafogo teve um repertório de variações de jogada que cada gol foi diferente do outro, né? Então, assim, no primeiro gol acontece a partir do momento em que, para mim, um dos melhores volantes, né, enfim, jogadores mais defensivos do futebol brasileiro, que é o Marlon, né? Ele pega a bola, entrega essa bola pro Luiz Henrique na direita. A partir do momento que ele toca pro Luiz Henrique na direita, o Savarino, que eu já falei no terceiro gol, que ele conseguiu fazer uma movimentação perfeita, no primeiro gol também ele faz uma movimentação muito interessante. Só que Luiz Henrique pega essa bola, o Savarino consegue se desvencilhar dessa defesa para marcar o primeiro gol. Então, assim, 3 jogadores participam ativamente dessa jogada, né? E sendo que 2 deles variando. Então, assim, Luiz Henrique de uma ponta para outra, Savarino de uma ponta para o meio. Então, eles conseguem fazer as flutuações, sendo que a primeira bola, nenhum deles recebe. Tem um desarme, tem uma variação de jogada em que às vezes vem um zagueiro, às vezes vem o Marlon, outras vezes vem o Gregory, que inicia essa jogada. Às vezes com lançamento, né, que volta e meia a gente costuma falar, que é uma das táticas do Botafogo sendo esse lançamento. Então, assim, no primeiro gol acontece isso, né? Marlon consegue entregar essa bola para o Luiz Henrique. Savarino, ele já começa a corrida e encontrar o espaço vazio no momento em que o Luiz Henrique já pega essa bola. Então é assim, ele não espera o jogador que está com a bola finalizar a jogada para ele ir de encontro. Ele já dá a opção, né? Ele dá a opção de jogada. Esse foi o primeiro gol. Então, assim, o primeiro gol tem essa movimentação. Tem a troca de posição, a movimentação e o encontro ao espaço. Já no segundo gol, aí já vem uma cobrança de escanteio. Só que o que acontece nessa cobrança de escanteio? Não é uma cobrança simples de escanteio. A cobrança de escanteio vem e o Igor Jesus, ele não faz ele não cabeceia direto pro gol. Ele tá no segundo pau e faz esse cabeceio pro primeiro, né? Ou para um momento de aquela confusão que acontece ali no meio da área. E aí o que acontece? O Igor Jesus cabeceia, essa bola cai no meio, defensor escorrega, não consegue tirar. E aí o Alexander Barbosa consegue fazer a batida de dentro da área, fazendo o primeiro gol com a camisa do Botafogo, né? Que ele não tinha marcado ainda pelo Botafogo, né? Até o final do jogo ele visivelmente emocionado, fazem a pergunta para ele, se você tivesse que escolher um jogador para ser o craque da partida, quem seria? Ele falou, eu. Então, assim, mas tu via que era uma atmosfera diferente. O terceiro gol a gente já explicou. E o quarto gol, o Luiz Henrique, apesar de ser canhoto, ele joga na ponta direita. O que ele estava fazendo ali na esquerda naquela hora e como é que ele teve aquela fria daquela cavadinha? Explica aí esse lance. Então, Júlio, o que acontece? Aí começa a variação. O Savarino, né, que marcou o primeiro e o terceiro, ele era o jogador que era o ofensivo final para fazer o arremate. Nos outros gols, ele não participa sendo o centroavante, sendo o goleador. Ele participa sendo o cara que faz o lançamento. Então, eles inverteram essa função, né? Então, o Savarino
pega essa bola e faz o lançamento. Faz o lançamento para o Luiz Henrique, que já tá nesse espaço, né? Só que, assim, é interessante falar o seguinte. O Igor Jesus, mais uma vez, assim como no segundo gol, o Igor Jesus é crucial para resvalar a bola e ela sobrar para o Alexander Barbosa, no quarto gol, o Igor Jesus também dá esse toque. Então, o que acontece? Savarino faz um lançamento, o Igor Jesus é como se ele desse... Ele para a bola, ele meio que dá um toque, dá um tapa na bola. Mas não para ele. Ele já vem vindo o Luiz Henrique se aproximando para fazer essa batida. Então, assim, o que acontece com o Botafogo? Se a gente conseguir analisar sempre os gols do Botafogo, boa parte desses gols nunca tem um jogador apenas para fazer esse arremate final. Sempre aparece um ou dois jogadores para fazer esse arremate. Não necessariamente o segundo que tá, ele vai participar da jogada. Ele, às vezes, abre espaço. Então, assim, não necessariamente tem um jogador para fazer a jogada participando, encostando na bola. Nesse caso do Igor Jesus, ele toca o Luiz Henrique fazer o remate final. Mas, às vezes, eles abrem os espaços pelas pontas para vir alguém do meio carregando essa bola e fazendo o gol. Nesse caso específico, o Igor Jesus é o que dá assistência. Mas a jogada toda começa com o Savarino. Então, assim, o que aconteceu muito nesse jogo, dessa goleada do Botafogo? 3 jogadores foram primordiais. O Savarino participa de todos os gols do Botafogo. Todos. E o Igor Jesus aparece em 4 deles. E o Luiz Henrique participa de 3. Então, é muito. Se você for parar para analisar, é muita. É incrível como 3 jogadores conseguem participar de lances totalmente diferentes um do outro, né? Porque se você entende que Igor Jesus é o jogador principal do ataque do Botafogo. Só que ele não faz só a marcação em linha alta. No terceiro gol, é ele que recebe a bola, faz um giro e começa a distribuição da jogada no segundo do Savarino. Então, assim, eles têm determinações específicas táticas, mas eles conseguem fazer um recuo e fazer um desarme, iniciar uma jogada na primeira linha de meio campo, às vezes até antes mesmo da linha do meio, da linha de defesa. E isso vale para todos. Vale para o Igor Jesus, que faz essa situação. Ele às vezes é parede, ele às vezes faz a marcação alta, ele às vezes recebe essa bola antes, e aí quando ele recebe essa bola antes, já tem alguém na posição dele. Então essa é a questão. Savarino utiliza um espaço do campo, um lado. Só que em 2 desses gols, ele recebeu no meio. Ou seja, eles modificaram a jogada. Então, eles 3 giram muito. Então, Igor Jesus, Savarino e o Luiz Henrique, eles acabaram com o jogo de uma forma absurda. Então, assim, num momento em que o Botafogo ele não está refém de um jogador para ser o craque, ele não precisa de um protagonista, como a gente falou em relação ao Atlético, né? O Hulk é o protagonista, mas teve o caso que o Davidson foi. No caso do Botafogo, a gente não pode tirar um jogador e falar, esse foi o cara da partida. Porque todos eles participaram ou no início de jogada ou para finalizar e marcar o gol. Só que aí, Júlio, vou falar em relação a um jogador, eu quero que você até fale em relação a ele, porque ele não é midiático, né? Desses jogadores que a gente fala, Igor Jesus e Luiz Henrique chegaram aonde? Na seleção, né? O Savarino tá na dele, mas não falam tanto do Savarino. Por que você acha que não falam, não dão o devido valor que ele já tá merecendo há um bom tempo com a camisa do Botafogo? Olha, eu vou ter que voltar um pouquinho atrás. Eu gostei da sua pergunta. No Atlético Mineiro, em 2021, ele era ponta direita. Já no Botafogo, ele, além de ser o 10, às vezes ele cai pelas pontas. Então é como se fosse assim, no Botafogo ele está mostrando mais qualidades. Ainda que ele não apareça para o grande público, né? Mas para mim ele é o principal jogador do Botafogo por isso. Porque ele não joga só na ponta direita, ele joga também na esquerda, joga no meio. Então ele para mim é o jogador do Botafogo. Junto com o Luiz Henrique, né? E porque assim, né? Pode ver que eu praticamente não falei o nome do Almada, né? Eu ia perguntar.
Porque, assim, não precisou, vamos chamar assim, né? Foi é um meio banho que tão isso. forte, Ele né? não precisou chamar a responsabilidade, né, do jogador que tem que fazer a armação principal das jogadas do time. Eu ia perguntar Porque por ele. todos os outros conseguiram, entre variações deles três nesse trio, conseguiram fazer as flutuações e os arremates. Tanto é que esse trio, eles ou iniciaram jogada ou finalizaram jogada. O Almada participa de 1 ou 2 gols, mas ele não tem, ele não bota a marca dele, ele não Entendi. dá assistência, entendeu? Nesse jogo específico, né? E é interessante, porque assim, o Botafogo nem precisou de todos os seus jogadores principais atuando num nível alto para conseguir uma goleada do nível que conseguiu, né? A gente pode dizer que praticamente não falei também, tirando um lance do Marlon Freitas, eu também não falei dele, né? E o sistema defensivo, a gente praticamente não fala do Botafogo nessa partida, né? O Peñarol criou muito pouco, né? Em relação às ações mesmo de chegar até o gol do John. Os laterais praticamente não cita, né? O Alex, o Vitinho teve a situação do gol do Savarino, do cruzamento, mas repara que pelo repertório que o Botafogo tem de variações dos jogadores de ponta, que às vezes são alas, ou jogadores que caem pelos lados, fazem as dobras e chegam a bola na área, praticamente não houve, não precisou, né? Não teve muito cruzamento na área. O Botafogo não precisou utilizar essa arma. Os lançamentos, né, em vertical, né, iniciando da defesa, jogando para o ataque do Marlon Freitas, não foi necessário também. O posicionamento dos zagueiros, do Alexander e do Bastos, para tentar cabecear nos escanteios. Teve o lance que o Alexander fez o gol, mas não foi de cabeça. Então, assim, o Botafogo tem uma gama de criações de jogada e de repertório vasto que não precisou ser utilizado. E mesmo assim, ocorreu da forma como foi. Agora, pessoal, para encerrar o assunto Botafogo, eu quero saber de você, Thiago, essa primeira partida 5-0, lá na volta no campeão Del Siglo, já está definida essa partida? E se o Botafogo passar, ele é favorito para ganhar do Atlético Mineiro na final? Decidido já está, né, Júlio? Agora, acho que a pergunta deveria ser, o Botafogo vai ganhar de novo lá? Eu acredito que vai ganhar de novo lá. Porque o Peñarol vai ter que mostrar alguma coisa. Alguma coisa relacionada a jogo de futebol, né? Outra coisa, outros fatores externos, não tem sentido dentro das 4 linhas ali do gramado. Não mostrou futebol, né? Mostrou anti-futebol. E chegou onde chegou. Acredito que o Botafogo vai ganhar e vai ganhar lá de novo. E Botafogo sendo favorito contra o Atlético, eu não posso cair em contradição, né? Se eu disse... Desculpa, pessoal. Se o Atlético passar, né? Que eu falei que ainda tem jogo. Desculpa. Então, pode completar. Pensando que teremos mais uma final, né, de times brasileiros pela Copa Libertadores, passando desse pressuposto aí, eu não posso cair na contradição de dizer que não, o Botafogo não é favorito. Não, o Botafogo é favorito. Porque nesse momento atual da temporada, ninguém com a bola no pé, jogando próximo, de movimentação, de variação de jogada, de jogadores que estão no nível alto da carreira. Não tem um outro time sul-americano que está no nível do Botafogo nesse momento. A gente está falando isso hoje. Daqui a 3 semanas, 4, a gente não sabe. Lembra que no início a gente falava de Flamengo, falamos muito de Flamengo. O Flamengo era favorito, mas a gente não esperava que ia ter todas aquelas lesões que ocorreram, né? A gente falava um programa. Depois das lesões ele virou um ponto de interrogação, lembra? Então é isso. Sim. Então assim, hoje a gente pode falar isso. Eu falo com todas as letras. Para mim, o Botafogo vai ser campeão da Libertadores. Esse time vai ser mantido? Agora, lesiona um, dá problema com o outro, é outra história, mas para mim vai. Para mim, eu acredito que sim. Agora, pessoal, vamos falar de Corinthians 2-2 com o Racing. Thiago, fala o que você achou do primeiro tempo aí, alguns destaques. Júlio, Corinthians e Racing. Quando começou o jogo, né, aquele aguaceiro lá em São Paulo, eu falei, ferrou, vai ser difícil para ter jogo. Vai ser bastante difícil para ter jogo. Porque bola não tentava fazer um lançamento, bola parava no meio do campo. Mas, né, lotado. Pensei que o Corinthians ia conseguir se impor desde o início. Mas foi o que a gente acabou não vendo isso, né? Porque o Corinthians tentou ir pro abafa, né? Tentou ir
na questão da vibração, né? Da empolgação de torcida jogando pra frente e eles tentando fazer as jogadas, né? Memphis e Yuri, né? Principalmente lá na frente, né? Com o Garro sempre sendo o cabeça, né? O articulador. Mas assim... Mas aquele gol de 5 minutos, foi falha do Kaká ali, que tinha que cabecear pra frente, cabeceou pra trás. O que tu achou daquele gol? Ali foi sorte que os caras foi um banho, literalmente, já tava frio ali, foi um banho de água fria literalmente ali. Porque o que acontece, Júlio? Ali foi uma falha coletiva. Foi um trio, foi uma falha de um trio. E um trio defensivo. Por quê? O jogador adversário faz esse lançamento, né? Na verdade, ele joga a bola pra frente, vamos ver o que vai rolar. É diferente Botafogo fazer um lançamento e saber precisar onde está o jogador. Outra coisa vou jogar lá na frente e vamos ver o que rola. Pra mim foi o que aconteceu. Jogou essa bola. O que acontece? O Kaká cabeceia ela pra trás. Só o Hugo Souza tava adiantado. E o Fagner não tava marcando o outro jogador. Aí é um processo total de falha. E a bola, o cara canhoto, a bola anda parando no pé esquerdo do cara. E aí, o cara só deu tapa. Ele não precisou fazer nada. Aquilo ali eles fazem em brincadeira de altinho treinamento. Porque foi muito simples. Foi um gol que a gente vê em jogo de escolinha de futebol. Tá? E continuando no primeiro tempo. Aos 25, o Martins saiu machucado e entrou o Romero. Aí ficou com 3 atacantes. Nem isso fez com que o Corinthians melhorasse no primeiro tempo. O que tu achou? Então, Júlio, aí o que acontece? O técnico entra, né, com uma intencionalidade na partida. Né, com uma tática, com um esquema. Com 5 minutos toma um gol, primeiro de tudo como vai ser a mentalidade do grupo, do time, a partir desse problema. Porque uma coisa iniciei agora, vou fazer o que o Ramon Dias pediu. Outra coisa tomei o gol, e agora? Mas o Corinthians não desesperou. O Corinthians manteve sangue frio. Conseguiu jogar de igual para igual. E aí o que acontece? Teve esse problema, né? Teve essa substituição. A lesão, né? E aí entra Romero. Na minha visão, o Romero acabou não sendo um atacante. Tanto que num dos gols do Corinthians, quem ganha a bola é o Romero. O Romero tá no meio-campo, ele ganha a bola. Se é desarme, se é choque, vai ser interpretativo de cada um. Só que a partir do momento que ele ganha essa bola, que a bola sobra pro Garro. E aí, a partir daí tem a continuidade da jogada. Eu já te fiz essa pergunta algumas vezes, Júlio. Eu não consigo entender por que o Romero não é titular no Corinthians. Quando eu falo não é titular, não que ele tenha um nível técnico incrível para ser titular. Mas eu acho que algumas outras valências e habilidades que ele possui correspondem mais do que a parte técnica, que ele não é tão apurado assim. Mas eu não consigo entender por que ele não é titular. E não necessariamente titular na posição, então ele é o atacante, ele tem que ser o centroavante, vai brigar com o Yuri Alberto? Não. Ele então agora vai ter que disputar a vaga com o Memphis. Não necessariamente também. Mas eu vejo que ele tem a possibilidade de conseguir uma vaga. Teoricamente, a gente vê que quando ele não inicia a partida, ele é o 12º. Ele sempre entra nos jogos. E quase sempre ele é o primeiro do banco que entra. Né? E independentemente do Corinthians estar ganhando, do Corinthians estar perdendo, do Corinthians estar em casa, do Corinthians estar fora, é normal isso. Se tu pegar lá a súmula, tu vai ver que ele é o 12º jogador. Ontem ele não rendeu. Mas mesmo assim, quando ele não rendeu, ele iniciou uma jogada de gol. Né? Então assim, aí eu te pergunto, o Romero não tem condições de ser titular no Corinthians ou não tem condições de ser titular nesse time do Corinthians atual? Olha, eu vou tentar explicar como pensa o Ramon Dias. Nas Copas ele bota um time, no Brasileiro ele coloca outro. Às vezes ele faz linha de 3 zagueiros, às vezes faz linha de 4. Nesse jogo de ontem especificamente, ele preferiu botar a dupla de ataque Memphis e Yuri Alberto. Então com isso ele ficou sacado. Sendo tanto que o primeiro gol do Corinthians foi passe do Memphis para gol do Yuri Alberto. Então vamos chamar assim, a grosso modo. O Romero só entrou porque o cabeça de área Martins se machucou.
Júlio, o Eu que tô que... tentando pensar com uma cabeça do... Entendi, entendi, do Ramon Dias. entendi. Assim, o que que dá pra falar em relação a essa assistência que o Memphis deu pro Yuri Alberto? Olha, eu achei diferente, porque no jogo do Corinthians contra o Flamengo, no último domingo, faltou um atacante ali para poder jogar com o Thales Magno para poder fazer o gol. Faltou esse jogador inteligente. Então eu achei que o Memphis, mesmo tendo jogado bem assim, só o primeiro tempo, tendo dado só esse passe aí preciso, eu achei que foi um passe assim diferente dos jogadores que vinham jogando anteriormente. Assim, na minha visão, Júlio, eu achei bastante interessante porque quando ele recebe essa bola, ele condiciona totalmente a jogada para o lado esquerdo. No momento que ele condiciona essa jogada para o lado esquerdo, onde ele está, ele leva 3 marcadores junto com ele. E aí, no momento que ele leva esses marcadores, o Yuri Alberto está sozinho, esperando essa bola. E aí ele pega essa bola, leva os marcadores juntos e toca para o Yuri Alberto, que está com total condição de fazer essa finalização. Então eu achei bastante inteligente, né, da parte dele. Porque assim, ele se tira da jogada, né? Ele se anula para abrir o espaço para o companheiro que estava melhor posicionado para fazer o gol. Eu queria saber de você, o primeiro tempo saiu 2 gols, né? Acho que foi 2 gols. Ou foi 2-1 no Corinthians no primeiro? Não Foi lembro. 2-1 o Corinthians no primeiro. Então saiu 3 gols no primeiro tempo, com chuva, né? E no segundo tempo a chuva diminuiu e o futebol também, Thiago. Explica isso aí pra gente. Se faltou garra com Coronado junto, se faltou botar laterais mais agudos, Júlio, se o Racing fez o gol muito cedo, me explica aí. Empatou muito cedo. eu acredito... Assim, 2 situações. A primeira, o ímpeto do Corinthians realmente no primeiro tempo foi totalmente diferente do segundo. Eu A também voltagem no primeiro tempo, eles estavam com uma gana percebi. de campeão no Sim, primeiro tempo. é. E no segundo, uma mansidão de final de temporada. Então, assim, não conseguiram manter um nível de precisão mesmo, de vontade, de gana. Aí você pode pensar no ponto fisiológico, porque assim, eles pegaram um campo que estava totalmente encharcado. É mais difícil para corpo, é mais difícil para fazer as jogadas. A corrida, tudo pesa mais, cansa mais, né? As tuas valências caem mais rápido, né? No segundo, deu uma baixada, deu uma melhorada em relação ao tempo. Só que aí teu corpo já não está mais naquele ritmo do início. Você se desgastou mais do que você está acostumado, teoricamente, a fazer. A gente pode pensar numa questão física, né? E aí tem um segundo ponto. Como você disse, o gol de empate foi aos 9 minutos do segundo tempo. Eu achei que foi uma ducha de água fria. E aí você pode pensar pelo lado técnico e tático. Corinthians, foi para o intervalo conseguindo uma virada. Entendi. Aí você pensa... Com chuva. Quer dizer, se uma desgastou, virada, né? com chuva, com time desgastado, manteve um Jogando nível, 2 competições. conseguiu ir bem, né? Foi uma versão boa, uma versão melhorada de Corinthians. Entendi. Só que aí toma esse gol logo no início de segundo tempo. Aí você pode pensar na parte técnica e tática também. E foi praticamente na única jogada real que o Racing fez. Porque assim, a jogada real que eu digo é jogada trabalhada. Jogada de variação de passes, recebe, toca, vai no espaço vazio, Toca pra quem vem de trás. capricha. Uma condição real, não aquele chutou, bateu, resvalou, sobrou, bateu. Tudo bem, um gol e o outro vai valer a mesma coisa no final do jogo. Mas em relação à construção de jogada, essa foi uma construção real de jogada, né? Desse gol, do segundo gol do Racing, que deu uma quebrada, né? No ímpeto do Corinthians. Então, você pode, acho que, juntar. Faz um combo aí. Faz um combo de a questão física, né? Corpórea do pessoal que já chegou num limite e não conseguiu manter isso por 90 minutos. E a parte técnica e tática que, após o gol, o Corinthians desandou em campo. E na tua opinião, como treinador de futebol que você é, por que ele não coloca o Coronado com o Garro junto? Será que o Coronado ainda está se adaptando, ainda está fora de ritmo? Porque sempre que ele coloca um, tem que tirar o outro. Júlio, assim, você pensando como treinador, você tem 2 jogadores por uma mesma faixa de campo, sendo que os 2 têm talento, têm habilidades e têm uma técnica apurada, você ficar fazendo revezamento entre eles não é muito inteligente.
você, enquanto treinador, tem que encontrar soluções para colocar em campo, sempre que puder, os seus melhores atletas. Eu não vejo o técnico do Corinthians tentar isso. Tentar fazer com que os dois jogam no mesmo espaço. Mas só tem vaga para um. Eu não vejo ele tentar soluções. O que seriam soluções? Tentar encontrar uma outra faixa de campo, e aí a gente já entende que o Garro é titular absoluto. Sim. É titular absoluto. Ele joga nas duas competições. 10 faixas, manda no clube. Já deu para ver isso. Sim, sim. E não deixa de ser realidade, porque é um cara que ele não fica parado num espaço do campo. Ele vem aqui, pega a bola no pé do volante. E isso acaba sendo um problema, Júlio. Sim. Porque assim, se ele não tá num espaço que ele vai conseguir armar essa jogada o melhor possível e o mais rápido possível, ainda mais agora. Tem o Memphis, que é um jogador que tenta dar um toque na bola, né? E tem o Yuri Alberto, que tem a disposição, tem o corpo, né? Ele vai empurrar aquela bola de algum jeito, vai chutar. Então, assim, o Corinthians está desenhado dessa forma. Só que precisa de realmente um articulador, um armador que pega essa bola de frente, e consiga enxergar o campo inteiro, enxergar o jogo inteiro, né? Então, assim, tem os laterais, né, que ele pode utilizar, tem o Memphis e tem o Yuri Alberto. Só que quando o Garro não fica nessa faixa específica para pegar essa bola de frente, para condicionar o time a um ataque, ele vai lá atrás. Quando ele pega essa bola antes do espaço onde ele deveria, o que acontece? 1. Demora a fazer a jogada. 2. Os jogadores não se posicionam da forma como deveria. 3. A defesa adversária já se recompõe toda. 4. Ele não vai conseguir terminar todos os jogos assim. Eu acredito que ele tentem falar com ele durante os treinos, né? Que ele não deve fazer o que ele faz. Mas deve chegar algum momento do jogo que ele não recebe aquela bola e que vira a chave e esquece o que o treinador falou e ele faz a função que ele acha que é mais interessante para o time. E aí, voltando no caso do Igor, ele tem que encontrar um espaço para ele jogar. Como vai ser? Vai ser com Garro? Vai ter que tirar um volante? O time vai ficar mais ofensivo? Então recua o lateral, faz uma linha de 3, dá o seu jeito. Você tem a formação para isso. Botar um cara que ganha, sei lá quanto por mês, ganha uma grana por mês. Todos dois. Muito. Como reserva de luxo de um time que está disputando título. Está disputando título. Isso. Está disputando título e não pode ficar em G4. Né? Em Z4. G4. Em Z4. Então, assim, o cara tá lá com reserva de luxo. A gente conta a quantidade de minutagem que eles dois tiveram juntos. E aí, consequentemente, na minutagem deles juntos, nenhum rendeu e nenhum outro. Eu acredito que esse seja o maior problema. Porque quando o Coronado entra, o Garro some. Porque o Coronado quer fazer a mesma situação do Garro. E aí ele vem pegar... É a mesma situação, só muda o nome. Vem pegar a bola lá atrás, o time não está posicionado, a defesa adversária já recompôs. O que eu acho é isso, Júlio. Se ele tem uma tática para Copas e uma tática para Brasileiro, ele tem que ter uma variação de jogo que consiga encontrar uma melhor posição para o Igor, porque para o Garro ele já encontrou. Então ele tem que encontrar uma forma de fazer o Igor jogar e jogar junto com o Garro. Esquema defensivo, ele vai encontrar uma outra peça. Recua um volante, traz o lateral, joga com 5 atrás numa linha. Não sei, ele tem que dar o jeito dele. Mas os dois têm que jogar. Então agora, pessoal, para encerrar o assunto Corinthians, no jogo de volta, Thiago, lá na Argentina, quem passa? Acredito que o Corinthians, mais uma vez, né, vai sofrer, né? E eu aposto aí em um outro empate. Aí o Hugo Souza pega nos pênaltis ou... Eu já não sei mais se o Hugo Souza vai continuar nisso aí não, Júlio. Mas eu acredito. O adversário não mostrou talento assim, né? O Corinthians, jogador por jogador, o Corinthians tem mais time. Só que é aquela questão. O Ramon Dias vai encontrar os seus melhores atletas? Tá acabando a temporada. Ele não encontrou ainda. Não é um time... esse time é o titular, é o time perfeito do Corinthians. Ele não encontrou ainda. Tá acabando o ano. Ele tem que achar isso logo. Time por time, o Corinthians tem mais. Só que tem essas variáveis, né?
Eu acredito que vai ser um novo empate e vai ser decisão por pênalti de novo. Pro Corinthians, que já teve quantas vezes esse ano, eu nem sei mais. Então, pessoal, o volume de jogo está chegando ao fim. Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta e compartilha. Um abração.